Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. É com imenso prazer que estamos aqui hoje para refletirmos sobre mais um tema. E como sempre, um assunto de muita importância. Desde já, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, acesse o nosso site. Fazendo isso, vocês nos ajudam a levar a palavra de Deus às outras pessoas também. Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Robson. E eu peço o seguinte, que você acompanhe do início até o fim o que eu vou falar, para que assim você entenda, para que assim você julgue de maneira completa, para que assim você não faça nenhum comentário precipitado, tá bom? Então, acompanhe do início até o fim o que eu vou falar, para que primeiro você possa entender, ok? Gente, é o seguinte, o tema desse vídeo é: os ricos vão para o inferno? Será que todos os ricos vão para o inferno? É uma pergunta que eu vou responder ao longo desse vídeo. Por que eu estou abordando esse assunto? Por que eu estou falando disso? Porque Jesus ele disse algumas coisas relacionadas aos ricos que é importante eu abordar, que eu expor essas coisas a todos. Quem nós podemos considerar hoje ricos? Na época de Jesus, os ricos eles tinham um certo padrão de riqueza, de bens, de propriedades, de dinheiro. Hoje é diferente, tá? Então, nos dias de hoje, quem nós podemos considerar ricos, tá? Segundo algumas pesquisas, são pessoas que possuem mais de US$ 1 milhão, R$ 1 milhão aqui, por exemplo, no Brasil. Um outro ponto importante também que eu queria destacar é o seguinte, que uma pessoa só é rica, pelo menos 90% das pessoas só são ricas por causa dos pobres. É isso mesmo que você ouviu. O dono da Microsoft, ele só é rico porque ele só é bilionário, ele só tem muito dinheiro porque muitas pessoas que são pobres usam os programas de computador que ele criou. É ou não é verdade? O dono da Coca-Cola só é bilionário porque muitas pessoas, inclusive pobres, consomem os refrigerantes dele. E assim sucessivamente. Ok? Então, vamos ao tema de hoje, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de começar por uma passagem que está escrita lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, no versículo de número 18. Olha só o que Jesus diz aqui. Jesus ele tinha acabado de ressuscitar, de voltar dos mortos. E olha o que ele diz aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vou repetir. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Gente, eu não sei se você sabe, mas o significado de autoridade é o direito ou o poder de ordenar, de se fazer obedecer, de criar leis e assim por diante. Então, Jesus, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade de criar leis, de criar regras e de se fazer obedecer essas regras, ok? Então, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, ele tem o direito e ele tem o poder de criar leis, de estabelecer resoluções, regras, estatutos, e as pessoas que estão abaixo dessa autoridade do prefeito, do governador, do presidente, essas pessoas têm que obedecer a essas regras. É ou não é verdade? Então Jesus disse que a ele foi dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então Jesus ele tem a autoridade, ele tem o poder sobre nós de ordenar, de criar leis. Ele exerce poder sobre a vida de toda a humanidade. Então, aquilo que eu vou falar ao longo desse vídeo são palavras de Jesus, são passagens de Jesus. E ainda que você não creia, e ainda que você se diga ser um ateu, que você não acredite em Deus, ou que você faça parte de uma religião que não acredita em Jesus, isso não importa. Independente disso, você está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E Ele tem o poder sobre você,
sobre a sua vida, ele tem autoridade de ordenar e de fazer obedecer, ok? Então, agora preste atenção a uma passagem que está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo 18 também. Lucas 18, 18, tá? Eu vou resumir para que o vídeo não fique muito longo, depois você lê, tá? Do versículo 18 até o versículo de número 30, tá? Jesus, nessa passagem, ele encontra um jovem, e a Bíblia diz que esse jovem era muito rico, era uma pessoa que tinha muitas propriedades. E esse jovem, conversando com Jesus, ele pergunta: Mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus ele responde para ele: guarda os mandamentos. O jovem em seguida responde: isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha mocidade. E Jesus ele analisa aquele jovem, e a Bíblia diz em algumas passagens que ele amou aquele jovem e ele disse: olha, você quer entrar no reino de Deus? Ainda te falta uma coisa para isso. E Jesus ele disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no reino de Deus. E terás um tesouro no reino de Deus. Foi o que Jesus disse para aquele jovem. Eu queria abrir aqui um parênteses, uma ressalva. Só Jesus tem autoridade de fazer isso. Só Jesus conhece o nosso interior e ele sabe o que nós precisamos fazer para herdar, para entrar no paraíso, tá? Então, se alguém que se diz religioso, líder de uma igreja, fazer isso, pula fora dessa igreja, porque ele não tem autoridade, ele não é o Senhor Jesus para fazer o que o Senhor Jesus fez nessa passagem, ok? Muito bem. E quando Jesus disse isso àquele jovem, imediatamente aquele jovem saiu de cabeça baixa, triste, e a Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. Por ele ser dono, por ele ser muito rico, ele saiu muito triste, abatido, cabisbaixo por aquela palavra de Jesus, porque ele não queria se desfazer dos bens, porque para ele os bens materiais, as riquezas eram mais importantes do que a vida eterna, do que a salvação eterna. Então, aquele jovem imediatamente se retirou da presença de Deus. E em seguida, Jesus ele disse, no versículo de número 24, ele disse algo muito importante. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Difícil não é impossível. Então quer dizer que ainda é possível para alguns ricos entrar no reino de Deus. Eu vou dizer para vocês que tipo de ricos vão entrar no reino de Deus, não de acordo com a minha percepção, com a minha compreensão, mas de acordo com o que Jesus falou, ok? Então Jesus disse que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E no versículo de número 25, ele diz o seguinte: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tá? Então, Jesus ele disse isso aqui no livro de Lucas, capítulo de número 18. Tá? Então, olha a importância do que Jesus falou. E vamos analisar, vamos tentar compreender por que Jesus falou um tipo de coisa dessas. O jovem, nós podemos ler nessa passagem que ele ficou muito triste por causa que Jesus mandou ele se desfazer dos bens dele. O que isso significa? Que aquele jovem, ele tinha muito apego, muita ligação, ele era muito apegado ao dinheiro, aos bens materiais, às propriedades que ele tinha. Ok? E eu não sei se você conhece um rico, mas eu já conheci alguns. Eu não vou generalizar aqui. Eu não vou dizer que todos são do jeito que eu vou falar aqui agora, mas talvez a maioria seja, tá?
Os ricos, eu conheci alguns e os que eu conheci são pessoas extremamente avarentas, ligadas ao dinheiro. São pessoas que muitas vezes se acham melhor do que as outras. São pessoas que muitas vezes elas preferem comprar um relógio de 50 mil reais, de 100 mil reais, do que ir na periferia, na favela, e comprar uma cesta básica para um pai de família que está precisando, para uma família que está necessitada. São pessoas que preferem pagar 50 mil reais numa garrafa de vinho da França, da Itália, do que ir num mercado e fazer uma compra para uma família necessitada. Então, são para esses tipos de ricos que Jesus ele está falando essa palavra, essa mensagem. São aqueles que têm apego ao dinheiro. São aqueles que se acham seguros por terem dinheiro. Essa pessoa acha que o dinheiro dela pode comprar tudo e até mesmo a salvação. Tá? Então, é para esses ricos que Jesus está dirigindo essa mensagem. Aquelas pessoas que não se preocupam com o próximo. Eu te pergunto uma coisa. De repente você que está me ouvindo é rico, é milionário, tem muito dinheiro. O que é mais importante? Você comprar um relógio de 50 mil reais, uma garrafa de vinho de 100 mil reais, ou você ajudar uma família, um pai de família, uma mãe de família que está precisando? Eu te pergunto isso. Então, é claro que a resposta é ajudar aqueles que precisam, ajudar aqueles que necessitam. Então, a Bíblia nos ensina, se você conhecer a história de Jesus, se você analisar a história de Jesus, ele pregava muito, ele ensinava muito, ajudar os necessitados, ajudar aqueles que precisam. Isso você pode ver no livro de João, no capítulo de número 12, no versículo de número 5. Judas, ele carregava a bolsa que tinha as ofertas, que tinha as contribuições das pessoas. E em muitas ocasiões, essa palavra sugere isso, essa palavra ensina isso. Em muitas ocasiões, Jesus e os discípulos tiravam das ofertas, tiravam da bolsa, onde ali as pessoas faziam as contribuições a Jesus, aos apóstolos, e ele ajudava aos necessitados, as pessoas que precisavam, aquelas que eles encontravam pelo caminho. No livro também de João, no capítulo de número 13, no versículo de número 29, tem também uma outra passagem que mostra a respeito disso. Então, Jesus, ele ensinava frequentemente a ajudar os necessitados. E quem mais pode ajudar os necessitados senão os ricos? Quem mais pode ajudar os necessitados? Uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela tem limitações. Ela não pode ajudar na mesma proporção do que um rico. Um rico pode ajudar muitas pessoas. Ok? Então, Jesus, é por isso que ele fala que quão dificilmente os ricos vão entrar no reino de Deus. E outra coisa, o dinheiro, as propriedades, as riquezas têm o poder de exercer influência sobre as pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, que têm muitas propriedades. Não que todas vão ser influenciadas, mas a probabilidade de pessoas que são ricas serem apegadas ao dinheiro é muito grande, é muito forte a influência que as riquezas exercem sobre essas pessoas, tá? Então, se você conhece um rico, você sabe muito bem que são pessoas muito apegadas ao dinheiro. Ainda hoje eu me recordo de uma ocasião onde um colega meu não tinha dinheiro para pagar um lanche que ele fez na padaria e foi lá o outro colega dele e pagou o lanche. Esse outro colega era milionário, era rico. E vocês acreditam que esse homem milionário,
ele fez questão de cobrar o lanche que ele pagou para o colega. O homem era milionário e fez questão de cobrar o lanche de R$ 8. R$ 8. Ok? Então não é por acaso que Jesus disse que quão dificilmente os ricos vão entrar no reino de Deus. Ok? É porque dificilmente eles ajudam as pessoas que necessitam. Talvez até ajudem alguns, um ou outro, dando emprego, mas na maioria das vezes não é aquilo que eles poderiam fazer de fato, de verdade, aquilo que eles poderiam fazer. Eles fazem, sabe, 1% ou 0,50% daquilo que eles poderiam realmente fazer. Eles não fazem aquilo que eles realmente deveriam fazer, ok? Então, Jesus, ele ensinava a ajudar aos pobres. No livro de Tiago, aliás, na carta de Tiago, no capítulo de número 1, no versículo de número 27, lá diz que a religião pura e imaculada é ajudar as viúvas, é ajudar os órfãos nas suas necessidades. É ajudar as pessoas que precisam. Na época de Jesus haviam muitas viúvas, haviam muitas pessoas necessitadas. Na época de Jesus não existia pensão por morte. Então, os maridos, quando eles morriam, eles deixavam as esposas completamente desamparadas. Então, essas mulheres, elas precisavam de que alguém ajudasse elas. Muitas vezes a família ajudava, mas muitas vezes essas pessoas não tinham mais famílias. O pai, a mãe já tinham morrido. Então, quem iria ajudar uma viúva naquela época que não existia pensão, não existia auxílio e assim por diante? Previdência social, seguro social. Então, muitas pessoas naquela época de Jesus eram ricas e dificilmente ajudavam, dificilmente se preocupavam com as necessidades dos outros, que eram mais frágeis, que eram mais vulneráveis. Ok? Então, entenda muito bem o motivo, a razão pela qual Jesus disse quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. E no versículo seguinte, no versículo de número 25, ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha só isso. Dá uma olhada no fundo de uma agulha e dá uma olhada no tamanho de um camelo. Olha só. Olha a dificuldade que ele disse. Então é por essa razão, por essas pessoas serem muito apegadas ao dinheiro e por elas não ajudarem aos necessitados, que é algo muito importante que Jesus ensinou, ok? E no mundo em que vivemos, existem muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas miseráveis. Se naquela época existia, imagina nos dias de hoje. E eu te digo o seguinte, não era para haver nenhum necessitado, nenhuma pessoa passando fome nesse mundo, nenhuma família necessitada. Se as outras pessoas, se os ricos, se aqueles que têm muitas propriedades, muito dinheiro, ajudassem aqueles que não têm, não haveria, eu te digo com toda a certeza do mundo, que não haveria nenhum necessitado nesse mundo, tá? E agora vamos dar continuidade. Olha só o que Jesus disse também no livro de Lucas, no capítulo de número 16, no versículo de número 19. Olha só o que Jesus disse aqui também. Eu vou resumir também, é mais uma história longa, para que esse vídeo não se estenda muito, mas é também uma história muito conhecida de muitas pessoas, tá? Jesus aqui nesse capítulo de número 16 do livro de Lucas, ele fala sobre a história do rico e do Lázaro. Pessoal, é o seguinte, tudo que Jesus falava, existiam motivos para ele falar aquilo. Não era por acaso. Tinha uma finalidade, tinha um objetivo. E aqui ele conta uma história de um homem que era muito rico. Se você ler no início do versículo, no início da passagem, aquele homem que era muito rico,
ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e se regalava esplendidamente todos os dias, a Bíblia diz. Então, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Na época, eram os itens mais valiosos que ele usava para se vestir, para andar de uma forma regalada por onde ele ia. Então, Jesus ele conta uma história desse homem que era muito rico e de um outro que era o oposto, era mendigo. E aquele mendigo, a Bíblia diz que ele vivia na porta da casa desse rico, buscando se alimentar das migalhas desse rico. E em certa ocasião o rico morreu e também o mendigo morreu. Lembre-se de uma coisa, tudo que Jesus falava não era por acaso, tinha objetivos, tinha motivos para ele falar. Então, o rico morreu e aquele mendigo que se alimentava das migalhas do rico também morreu, também veio a morrer. Porque um dia todos nós vamos morrer, é ou não é verdade? A vida é passageira, é rápida. E o rico ele foi para o inferno, a Bíblia diz nessa passagem de Lucas. Já o mendigo, ele foi para, digamos assim, foi para o céu, foi para o paraíso. Lá no inferno, segundo as palavras de Jesus e não as minhas, o rico, ele vivia em tormentos, porque é assim que vai ser a vida eternamente daquele que vai para o inferno. Ele vai viver em sofrimento eterno, em tormento eterno. Creia você ou não nisso, é isso que vai acontecer. Lembra do que eu disse no início? Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, debaixo do poder de Jesus. Ele tem domínio sobre nós, ele tem poder sobre nós, ele tem autoridade, ok? Então, aquele rico, ele não foi para o inferno por acaso. O mendigo, ele estava ali todos os dias na porta dele, se humilhando, se rebaixando, comendo das migalhas. E em nenhum momento a Bíblia diz que aquele rico acolheu aquele mendigo. Em nenhum momento aquele rico trouxe para dentro da casa dele, que talvez fosse um palácio. Em nenhum momento aquele rico fez isso, acolheu aquele mendigo. Aquele rico nem se importava com aquele mendigo. Ok? Mas quando eles morreram, o mendigo ele foi para o céu, foi para o paraíso, e o rico foi para o inferno, foi para o lugar de sofrimento eterno. Eu te pergunto, você que talvez é rico e está me ouvindo nesse momento, qual é a diferença entre você e uma pessoa pobre? Você se acha melhor do que uma pessoa que não tem nenhum recurso, que não tem nenhum dinheiro? É assim que muitos ricos, eu não estou aqui generalizando, tá? Mas é assim que muitos ricos são. Eles se acham superiores às outras pessoas, por poderem comprar o carro que quiserem, por poderem morar onde quiserem, por poderem fazer o tratamento no hospital que quiserem. Então, eu sei do que eu estou falando aqui. Então, de repente, você que está me ouvindo, você acha que é melhor do que os outros, mas olha só o que aconteceu nessa história que Jesus contou. O rico, ele foi para o inferno e o mendigo foi para o paraíso, para o seio de Abraão. Eu te pergunto, você que se acha melhor do que os outros porque tem muito dinheiro, porque tem muitas riquezas, quem ganhou nessa história? Quem
foi o vitorioso nessa história? Foi o rico que foi para o inferno ou foi o mendigo que foi para o paraíso? Então não existe nenhuma diferença. Para Deus você é igual ao pobre, a qualquer outra pessoa, independente do dinheiro que você tem. Isso para Deus não importa. Quanto tem na sua conta bancária, o carro que você anda, isso para Deus não importa. Aliás, eu te digo uma coisa, tá? Você está em desvantagem em relação àqueles que não têm nada. Como assim eu estou em desvantagem em relação aos pobres, àqueles que não têm nada? Porque Jesus disse que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado, muito lhe será exigido. O pobre, como Deus pode exigir dele ajudar aos outros, sendo que ele mesmo é necessitado? Mas você que tem muito dinheiro, você que tem muitos recursos, muitas propriedades, Deus vai exigir muito de você para ajudar as outras pessoas. E se você não faz, se você não ajuda, o peso que Deus exerce sobre a sua vida vai exercer, o julgamento dele vai ser maior, vai ser mais forte se você não ajuda, você que tem condições, ok? Então vamos entender muito bem as palavras de Jesus. Ele disse: a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Você só tem o que você tem porque Deus permitiu que você tenha os bens, as propriedades, as riquezas, o dinheiro. Você só tem porque Deus permitiu e não porque você é bom no que você faz, não porque você é privilegiado, não. É porque Deus permitiu. E se você não se dispõe a ajudar os necessitados, você está em desvantagem em relação aos pobres. E nesse caso aqui, todo mundo poderia dizer que aquele rico estava por cima, que aquele rico, enquanto ele estava vivendo aqui, ele era o máximo, ele era superior, ele estava acima do mendigo. Mas quando ele morreu, ele foi bem para baixo do mendigo. E eu digo muito, muito para baixo do mendigo, porque ele foi para o inferno. E no inferno, Jesus disse que vai haver choro e ranger de dentes. E a Bíblia diz o seguinte, que aquele rico, sendo atormentado no inferno, ele pedia para Abraão molhar a ponta da língua dele para ele se refrescar, porque ele não aguentava de tanto sofrimento lá no inferno. Então eu te pergunto, você que está me ouvindo, você se acha melhor do que os outros? Você se acha mesmo melhor do que os outros só porque você tem isso, você tem aquilo, você pode isso, você pode aquilo? Agora vamos a mais uma palavra que envolvia um rico, só que agora nós vamos ver que nessa passagem esse rico foi salvo. E nós vamos ver por que ele foi salvo, ok? Preste atenção. Esse rico chamava-se Zaqueu. E lá no capítulo de número 19 do livro de Lucas, no versículo de número 2, a Bíblia diz que ele era muito rico. Ó. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então, esse homem era muito rico. Ele era chefe dos publicanos, ele era chefe também dos cobradores de impostos. Os publicanos na Bíblia eram os cobradores de impostos. E esse homem era muito rico e também era chefe desses homens. E Jesus estava passando pela cidade e aquele homem muito rico, Zaqueu, subiu numa árvore e Jesus, vendo ele em cima da árvore, ele disse: Zaqueu, hoje eu vou repousar na sua casa. E aquele homem desceu depressa e foi receber Jesus na casa dele. Como eu te disse, nada do que acontecia com Jesus, do que Jesus falava, é por acaso, ok? E em certa ocasião, Zaqueu estava com Jesus na sua mesa, eles estavam conversando,
E Zaqueu conhecia quem era Jesus. Zaqueu conhecia os ensinamentos de Jesus. E Jesus estava ali conversando com eles, ensinando muitas coisas. Se alguém vem à sua casa, passar o dia, almoçar com você, muitas coisas vocês vão conversar, né? E Jesus ali estava conversando, ensinando muitas coisas. Em certa ocasião, é isso que eu queria citar agora para vocês, em certa ocasião, no capítulo de número 19, no versículo de número 8, olha só o que Zaqueu ele fez. Em meio à conversa que ele estava com Jesus, olha o que ele fez no versículo de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus, ao Senhor, Senhor, eu decido dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha só o que Jesus disse no versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Ok? Então é o seguinte, não são todos os ricos que vão ser condenados ao inferno, mas são aqueles que não ajudam, não se dispõem a ajudar na proporção devida, na proporção que eles podem ajudar os necessitados, ok? Então, Jesus estava ali na mesa conversando com Zaqueu, e Zaqueu, em determinado momento daquela conversa, conhecendo os ensinamentos de Jesus, lembra do que eu disse? Jesus ensinava a ajudar os necessitados, as viúvas, os pobres, aqueles que não tinham até mesmo o que comer. Jesus ensinava constantemente isso. E sabendo disso, Zaqueu, numa atitude que chamou a atenção até de Jesus, ele disse, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ele não deu tudo, ok? Ele deu metade. E isso já foi suficiente para Jesus falar que ele seria salvo por isso, ok? E Zaqueu ele disse, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho fraudado, eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus viu o arrependimento naquele homem. Jesus viu a disposição em ajudar os pobres, os necessitados, ok? E por isso Jesus disse, hoje a salvação veio a essa casa. Em outras palavras, hoje a salvação veio a você, Zaqueu, e a sua casa, por causa dessa atitude que você tomou. Agora, vamos relacionar um pouquinho aquele jovem rico. No caso do jovem rico, no caso dele, Jesus disse que ele tinha que dar tudo que ele tinha aos pobres. Porém, no caso de Zaqueu ele resolveu dar metade dos bens dele. Então, cada caso é o seu caso. Naquele primeiro caso que eu falei do jovem rico, Jesus viu que ele tinha muito apego aos bens materiais, às riquezas, às propriedades. E no caso dele específico, Jesus, só ele tem autoridade para isso. Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha. Agora, no caso de Zaqueu, não. Zaqueu, ele disse que iria dar metade dos bens dele, ou seja, ele ia ficar com a outra metade ainda. Tá? Então, dependendo da pessoa, não é necessário que essa pessoa se desfaça de todos os bens dela, mas que ela ajude as pessoas dentro das condições que ela tem. Um rico, uma pessoa milionária, ela pode ajudar muito as pessoas, tá? E eu queria que você visse algumas imagens agora. Dá uma olhada nesse apartamento que um americano pagou 200 milhões de dólares. Eu fiz uma conversão de dólares para reais
Dá uma olhada quantos milhões de reais são 200 milhões de dólares. Aproximadamente 763 milhões de reais. Gente, 763 milhões de reais, será que daria para ajudar muitas pessoas? Você que é rico, você pode ajudar as pessoas de várias formas. Não só doando cesta básica, dando um salário, mas criando empregos também. Existem várias formas de ajudar os necessitados, ok? Se nós distribuíssemos entre famílias 1 milhão para cada uma, daria para ajudar 763 famílias. Agora, se nós distribuíssemos 500 mil reais para cada família, daria para ajudar mais de 1.500 famílias. Você sabe o que são 1.500 famílias necessitadas, aflitas, precisando de recursos, de alimentos? E essas pessoas, essas famílias, seria possível para elas viverem apenas com os juros desse dinheiro. 500 mil reais hoje, aplicado no pior investimento que tem, iria gerar 2.000 reais aproximadamente de juros para cada uma dessas famílias que receberam 500 mil. Então essas pessoas teriam uma renda todos os meses desses 500 mil reais que elas receberam. Uma renda que iria garantir a alimentação, iria garantir a roupa, o pão de cada dia e assim por diante. Mas esse homem que comprou esse apartamento, ele prefere morar num apartamento de 200 milhões de dólares do que ajudar um necessitado, do que ajudar uma pessoa. E uma brasileira comprou um apartamento também nesse mesmo prédio por 30 milhões de dólares. 30 milhões. Será que essas pessoas não podem morar num apartamento de 1 milhão, de 2 milhões de dólares? Vocês estão vendo que tipo de rico que Jesus fala nessa passagem da Bíblia? São desses que preferem comprar apartamentos de 200 milhões de dólares do que ajudar os necessitados, do que ajudar aqueles que precisam. Ok? Então, olha a gravidade disso. É por isso que eu falo que se os ricos, se aqueles que têm condições ajudassem aqueles que não têm, não haveria nenhum necessitado nesse mundo. Ninguém morando debaixo da ponte. Todo mundo teria um lugar onde morar, um lugar onde viver. Ok? E dá uma olhada nesses relógios que vocês estão vendo, nessas garrafas de vinho, mas muitas pessoas preferem comprar esses relógios do que ajudar um necessitado. Muitas pessoas preferem comprar essas garrafas de vinho do que ajudar um necessitado. Então, é por isso que Jesus ele fala essas coisas na palavra dele. E lembre-se, Jesus ele tem autoridade sobre você. É ele que vai te dizer para onde você vai, para o céu ou para o inferno, independente se você é ateu, se você acredita em Deus ou não, ok? Agora eu queria que vocês acompanhassem uma passagem que está lá no livro de Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 32. Eu vou resumir também, porque o vídeo já se estendeu muito, mas eu já vou concluir. Aqui nessa passagem, Jesus ele já tinha ressuscitado, já tinha voltado para o Pai, para o céu, para o paraíso, para o reino de Deus. E os discípulos, os apóstolos, ficaram encarregados de pregar a palavra de Deus a todo mundo. E nisso, eles ensinavam muitas coisas, que as pessoas deveriam se arrepender dos pecados,
e as pessoas teriam que se batizar nas águas, e também eles ensinavam o que Jesus ensinava bastante, que era ajudar os necessitados. Aqueles que tinham muito, sobretudo, ajudar aqueles que não tinham nada, tá? E nisso, a Bíblia diz que a igreja cristã, ela ia crescendo e muitas pessoas elas iam se convertendo a Jesus, acreditando em Jesus. E se você ler nessa passagem de Atos capítulo 4, lá está registrado que aqueles que tinham muitas propriedades, muito dinheiro, eles vendiam parte dessas propriedades e eles entregavam aos apóstolos, e os apóstolos distribuíam entre aqueles que não tinham condições, entre aqueles que eram necessitados na igreja. Ok? Então, os apóstolos faziam essa obra, digamos assim, social naquele momento. Aqueles que tinham muito, eles vendiam parte, eles doavam parte de suas propriedades, de seus bens, de suas riquezas, com o objetivo de ajudar aqueles que não tinham nada. E a Bíblia diz, no versículo de número 34, olha só o que diz: pois nenhum necessitado havia entre eles. Pois nenhum necessitado havia entre eles, portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Eu queria ressaltar o seguinte, abrir um parênteses. Aqueles que tinham muito dinheiro, muitas propriedades, eles não iam vender tudo. Lembra que Zaqueu, ele deu metade dos bens dele aos pobres. Ele não deu tudo. Então, se essas pessoas elas vendessem tudo que elas tinham para ajudar os pobres, então elas iam ficar necessitadas também. Você concorda comigo? Se elas dessem tudo que elas tinham, elas iam precisar de ajuda também depois. Então, entenda muito bem, aqueles que tinham muitas propriedades, muitas riquezas, muito dinheiro, eles pegavam parte desse dinheiro, mais ou menos como Zaqueu fez, e davam aos apóstolos, e como os apóstolos sabiam quem tinha necessidade na igreja daquela época, eles distribuíam para cada um que tinha necessidade. Ok? E a Bíblia diz que por isso não havia nenhum necessitado naquela época, na época dos apóstolos, na época daquela igreja. Tá bom? Então, olha a importância disso. Ok? Depois, no futuro, se você continuar lendo o livro de Atos, os apóstolos escolheram uma outra pessoa para ficar encarregada de fazer essa obra social, essa obra de ajudar os outros, e eles se preocuparam apenas em ensinar, pregar o evangelho, tá bom? Então, gente, olha a importância daquilo que eu estou falando aqui. Isso é muito sério. Você já pensou no sofrimento, na angústia, na tristeza que um pai de família, que uma mãe de família passa não tendo recursos, não tendo alimentos, não tendo dinheiro para poder sustentar os seus filhos? Existem muitas famílias nessa condição hoje em dia. Ah, mas tem um governo para ajudar essas pessoas. Tem famílias que recebem R$ 80 do Bolsa Família, R$ 160, algumas. Eu te pergunto, será que um pai de família pode ajudar com R$ 80? Quanto é um botijão de gás hoje aqui no Brasil? Aonde eu moro é R$ 70 um botijão de gás. Então, pessoal, olha a importância disso. Tente se colocar por um momento, você que tem muito dinheiro, você que tem muitas propriedades, você que tem muita riqueza. Tente imaginar por um momento o sofrimento de alguém que passa fome. O sofrimento de um pai que não tem dinheiro para comprar roupa para os filhos. Tente imaginar isso por um momento, se colocar no lugar dessa pessoa. Então, se você quer fazer a vontade de Jesus, obedecer aos mandamentos, faça o que ele mandou fazer. Ajude aos necessitados, ajude aos pobres, ok?
não seja avarento, não seja ligado ao dinheiro, apegado ao dinheiro, porque o que você vai levar dessa vida, eu te pergunto, o que você vai levar dessa vida? O carro que você anda, você não vai levar dessa vida. A mansão, o apartamento de luxo que você mora, você não vai levar dessa vida. Você não vai levar dessa vida nada. Mas se você fizer o que Jesus nos ensina, ajudar os necessitados, ajudar aos pobres, a Bíblia diz que você vai ter um tesouro no céu. Foi o que Jesus prometeu para aquele jovem rico. Foi o que Jesus disse para Zaqueu. A salvação chegou a essa casa. A salvação chegou à sua vida, Zaqueu. E a salvação eterna, entrar no reino de Deus, é o maior tesouro que alguém possa receber de Deus. Ok? Então, gente, essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27, lá está escrito que a religião pura é ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, e não só os órfãos, as viúvas, mas todos aqueles que precisam, que necessitam ser amparados, ser ajudados, ser supridos de alimentos, ok? Então, ame a Deus, obedeça aos mandamentos de Jesus. Era isso que eu tinha para falar a vocês hoje. Se inscreva nesse canal, acesse o nosso site e no mais que Deus abençoe grandiosamente a todos em nome de Jesus. Amém.